Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Já estava com saudade do nosso grande momento aqui nas quartas-feiras, nosso encontro aqui em Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Seja muito bem-vindo você que está aqui, quem sabe, pela primeira vez. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui no canal que tem a honra de compartilhar com você e com sua família, com seus amigos, esta belíssima carta de Atos que traz grandes lições para nós a respeito dos fatos que aconteceram após a ascensão de Yeshua, nosso Mashiach. Agora com os Shalichim, os emissários, e nós estamos já no capítulo 5, certo? Eu digo já, outros diriam ainda, né? Ainda no capítulo 5? Ainda no capítulo 5. Afinal, nós estamos fazendo uma caminhada realmente passo a passo. Em média, em cada estudo, nós estudamos ali de 4 a 5 versículos, certo? Então, a gente vai estar indo com bastante calma para que as lições que ali estão sejam realmente bem compreendidas por nós, até onde o Eterno nos conceder assim compreender, para desta forma praticarmos conforme a Torá nos ensina e cujo comportamento foi aplicado no século I, que é o contexto histórico da Carta de Atos, e dessa forma trazendo as lições para os nossos dias e colocando em prática, certo? Então, novamente, seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, tá? É uma honra ter a sua participação. Tenho certeza que você vai amar este estudo, bem como todas as programações, todos os estudos que são apresentados aqui no canal, pois são feitos com todo o coração, com todo o carinho, para que você possa caminhar juntamente conosco neste maravilhoso caminho, que é o caminho de retorno ao Eterno, o caminho de Teshuvá. Bom, estamos fazendo Teshuvá sempre, a cada instante, a cada minuto que passa de nossa vida, estamos caminhando em Teshuvá, tá bom? Bem, nós estamos no capítulo 5 e graças ao Eterno estamos hoje aqui, se o Eterno assim nos permitir, finalizando o capítulo 5. Tivemos aí grandes lições, desde a introdução do estudo, capítulo 1, 2, 3, 4 e agora capítulo 5. Tá bom? Estaremos aqui concluindo esse belíssimo capítulo e dando na próxima semana início ao capítulo 6, e Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Bom? Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer duas coisas. Em primeiro lugar, agradecer a você desde já pela sua participação, tá bom? Pelo seu incentivo.
em todos os trabalhos aqui realizados no canal, na Teshuvah Total, com todos os professores, com todos aqueles que cooperam para que o trabalho seja realizado da melhor maneira possível, com estes belíssimos estudos, tá? Com todos os professores, e que o Eterno possa retribuir a você 1000 vezes mais, tá bom? Com muita shalom para você e para a sua família, tá bom? E a segunda coisa eu gostaria de fazer com vocês a contagem do Omer. Eu tenho realizado a contagem depois que o Moré Felipe fez a viagem a Israel, juntamente com a sua querida esposa, nossa querida irmã Priscila, e fez esse belíssimo trabalho, essa filmagem, né, que compartilhou conosco. Mais uma vez, parabéns a esse belo casal que fez esse belíssimo trabalho de filmagem, tá bom? Então, a partir desse momento da viagem deles, em que eles se ocuparam basicamente nas filmagens, né, e no registro do que estavam fazendo ali em Israel, então ficava complicado fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu passei a fazer a contagem do Omer a partir desse momento e vamos fazer aqui, não apenas em áudio, né, mas em vídeo, tá bom? Tem sido uma honra poder fazer a contagem com todos os irmãos. Então eu convido você para juntos fazermos a contagem do Omer, o Sefirat HaOmer. Estamos no 47º dia da contagem do Omer e, portanto, faltando apenas 3 dias para a celebração de Shavuot. Eu vou aqui só tirar minha câmera para você enxergar o texto, tá bom? Da Brachá. E aí eu já retomo novamente com a câmera. Bom, vou pedir licença a você nesse instante. Pronto. Então, recite conosco. Nós faremos aqui primeiro essa coluna esquerda, tá? A Brachá. Em seguida, a tradução aqui à direita, para você que está iniciando, tá certo? E diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Traduzindo: abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Omer. Hayon Shivia Ve'arbaim Yom La Omer. Hoje é o dia 47 do Omer. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, pois realizando essa contagem que acabamos de fazer, nós estamos cumprindo essa mitzvah que o Eterno nos deu, de realizar essa contagem e dessa forma fazendo esse memorial do nosso povo, do povo de Israel, quando logo após Pesach, inicia-se a contagem até a entrega da Torá, Shavuot. São 50 dias até o recebimento da Torá. Portanto, enquanto não se cumprissem esses 50 dias, isto é, no decorrer deles, o povo ainda não estava pronto para recebê-la, para receber a Torá. Da mesma forma, fazendo memorial justamente a isso, devemos recordar que a cada dia devemos sempre procurar estarmos prontos para receber a Torá em nossos corações. Então, conforme a nossa caminhada, o Eterno vai nos dando a compreensão sobre as lições da Torá para a nossa prática no nosso dia a dia. Bom? Então, se você já está pronto, e eu creio que sim, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, finalizando assim o capítulo 5 de Atos. Espero que você esteja me ouvindo bem.
certo? Creio que sim. Então vamos dar início. Na sequência, Atos, capítulo 5, verso 40 em diante. Vamos ler o verso 40. Lembre-se, tá? Só para situar você. O que acontece? Um dos Perushim que faziam parte do Sanhedrin, do Sinédrio, certo? Um fariseu, fazia parte, chamado Gamaliel. Gamaliel, que inclusive nós comentamos nas aulas anteriores, foi o primeiro de outros 5 que vieram após ele, certo? Portanto, um total de 6. Gamaliel, certo? Da sua linhagem. Então, ele, como foi o primeiro, era chamado Gamaliel Hazaken. Gamaliel Hazaken. Gamaliel, o ancião, ou então o velho, mas no nosso idioma é mais compreensível a importância dele se a gente disser ancião, né? Tá certo? Mas pode ser de qualquer uma das duas formas, tá certo? Então ele fez um pronunciamento ali e a palavra dele tinha peso, certo? A gente deve lembrar disso, onde ele lembra o Sanhedrin a respeito de tomarem cuidado sobre as ordens que estavam dando para aquilo que estava sendo realizado contra os Shalichim e que estavam agora diante do Sanhedrin, tá certo? Então, após ele fazer o seu pronunciamento e de dizer que várias pessoas haviam se levantado, como foi o próprio Todás, que nós vimos, né, no estudo anterior, assim como Yehuda, Yehuda, o Galileu, que juntaram ali uma certa quantidade de pessoas para lutar contra o Império Romano, contudo, não deu em nada, né? Inclusive, um deles se levantou realmente dizendo ser o homem, isto é, o Mashiach. Contudo, depois que esses grupos foram contidos, não deu em nada. Se dispersaram e realmente não se ouviu mais falar desses grupos. Depois do discurso de Gamaliel, aí sim vem o verso que nós vamos ler a partir de agora. Tá bom? Então nos acompanhe. Vashmeru Bekolô, e ouviram sua voz, a voz de Gamaliel. Vaikro, e chamaram El Hashlichim, e chamaram pelos emissários. Ve'arei, e depois Asher Isru Otan Vetsu, e depois de ordenarem Alechem para eles, Levilti Daber Od Bishen Yeshua Shilchum Ledarkan, e de ordenarem castigá-los, ordenando a eles, ao Shalichim, para que não continuassem a falar em nome de Yeshua. Enviaram, depois disso, né, depois de o castigarem, enviaram para o caminho deles, isto é, deixaram eles partir. Então, veja só, isso é muito importante nós termos a compreensão do que aconteceu aqui, pois a sequência do texto vai nos levar a algo que inclusive o nosso Mashiach Yeshua já havia falado a respeito. E nesse momento aqui já começa a acontecer isso que eu vou comentar logo mais adiante, se o Eterno permitir, que o nosso Mashiach Yeshua falou a respeito. Então perceba que aqui já existe um castigo físico, pelo menos, né? Além do castigo moral, né? Essa intimidação que houve sobre os Shalichim, os emissários. E vamos ver a sequência do texto para aonde ele vai nos conduzir, tá certo? Portanto, o verso 41 diz assim: Vehen itzu simerim milpnei ha-sanhedrin, e eles saíram alegres de diante do Sanhedrin. Ora, estranho,
Os Shalirim saíram alegres, mas eles não foram castigados? Em algumas traduções diz que eles foram açoitados, né? Mas aqui não especifica, certo? Realmente a tradução é que eles foram castigados. Supõe-se que pode ter sido realmente o açoite. Contudo, eles saíram alegres. Olha só, saíram alegres do Sanhedrin. Al-que, por terem sido nershvu, por terem sido considerados ruim, laset herpa al shemo. Olha só, por terem sido considerados dignos de carregar, de levar reprovação por causa de seu nome, isto é, por causa do nome de Yeshua. Então, esse seu se refere a Yeshua. Afinal, eles estavam ensinando a Torá baseados naquilo que aprenderam com Yeshua a respeito dela e que, portanto, praticavam no seu dia a dia. Entende? Então, essa forma tão elevada de praticar a Torá, eles estavam ensinando. E, gente, veja o seguinte, meus queridos. Lembra aí, eu peço para você agora recordar, assim quando você o primeiro momento em que você conheceu a Torá, que os seus olhos se abriram e principalmente o seu coração se abriu para a Torá, o primeiro impacto que você teve quando a conheceu realmente foi algo marcante na sua vida. Tenho certeza disso. Porque foi na minha e tem sido a cada dia que a gente vai aprendendo as novas lições do Eterno. Então, dessa mesma forma que você fica impactado com a palavra do Eterno, com as suas instruções, com a sua Torá. Da mesma forma, imagina naquela época quando as pessoas que estavam tendo contato com o Shalichim, no sentido de aprenderem da Torá com eles, quão impactadas elas estavam ficando ao ouvir de uma forma tão elevada a prática da Torá que estava sendo ensinada pelos Shalichim, pelos emissários. Então isso chamou a atenção do Sanhedrin e viram nos Shalichim, nos emissários, uma certa ameaça ao domínio intelectual, eu posso dizer assim, ao domínio intelectual por parte do Sanhedrin em relação ao povo na época, certo? Ressalto aqui que não era de todo o Sanhedrin que pensava dessa forma, porém dominava realmente o Sanhedrin. Por causa de alguns, todos acabam às vezes levando a má fama, né? Como o próprio Gamaliel, que a princípio não tinha nada com as más intenções do Sanhedrin. Contudo, quando se fala em Sanhedrin, geralmente se generaliza, mas é importante fazer justiça nessa hora, pois não eram todos. Não eram todos que compunham o Sanhedrin que tinham essas intenções contra o Shalichim, certo? Então, olha só, realmente as pessoas ficavam impactadas, como inclusive acontece até os dias de hoje. Não tem sido diferente, tá bom? Então vamos voltar para o texto, quando diz que eles haviam sido já chamados a atenção pelo Sanhedrin para não falar, para não ensinarem, certo? Em nome de Yeshua. Obviamente, ensinar em nome de Yeshua é relembrando a prática da Torá conforme o nosso Mashiach Yeshua nos ensinou, tá bom? Mas aqui no verso 41 diz que eles ficaram alegres. Incrível isso, né? Alegres pelo fato de terem sido reprovados aos olhos do Sanhedrin por causa do nome de Yeshua. Quando diz o nome, por favor, né? Não quer dizer que os emissários andavam com uma plaquinha assim com o nome Yeshua, né? Ou com a palavra, a expressão Yeshua. Não. Lembre-se que o nome traz o caráter daquele que carrega aquele nome. Então, quando se cita o nome de alguém, se traz
aquela pessoa no sentido de como ela se comporta em relação à Torá, quais as características principais dela, quais as suas qualidades, certo? Nesse caso, Yeshua, sendo um mestre da Torá, o Mashiach, olha só, o ungido, que é o que significa a palavra Mashiach, e que traz realmente a Torá na sua essência, tá bom? Então, significa que o trabalho, o serviço que estava sendo realizado pelos shalichim, pelos emissários, estava correspondendo àquilo que aprenderam com seu mestre, com o nosso Mashiach, Yeshua, tá bom? E quando nós falamos aqui no sentido deles se sentirem alegres por terem sido reprovados aos olhos do Sanhedrin, dos que compunham o Sanhedrin, a gente vai entender o que é isso, porque nessa hora, se eles alcançaram, eles estavam praticando uma das tantas lições que Yeshua os ensinou. E que nós conhecemos, né, através dos escritos nazarenos. E eu convido você a vermos esse texto. Ele está tanto na carta de Matitiahu, Mateus, no capítulo 10, verso 34 em diante. Também como na carta de Lucas, né, que é o mesmo autor de Atos que nós estamos estudando. Porém, no capítulo 14, verso 26, né, Lucas. Então, vocês vão entender agora o que é essa alegria que os shalichim sentiram pelo fato de terem sido reprovados aos olhos do Sanhedrin pelo que estavam fazendo. Então, vamos lá. Mateus capítulo 10, verso 34. Diz assim: Al tarshvu, não pensem que vim trazer lervi shalom, não pensem que vim trazer shalom ba'aretz, para a terra. Não pensem que vim trazer shalom para a terra. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, preste bem atenção nas palavras que vamos ler agora, porque realmente é preciso atenção, porque agora quem está falando é o nosso Mashiach Yeshua. E como um mestre, o mestre da Torá, ele fala de um modo que leva realmente você a pensar, a raciocinar, certo? A respeito. Lembre-se da seguinte premissa. O próprio Yeshua, certa vez, disse que não veio abolir ou anular a Torá e nem os profetas, mas torná-los plenos, isto é, mostrar a completude, ou melhor, a plenitude, o que realmente é a Torá e os profetas. Então, vamos partir dessa premissa, porque é o que é. Bom, sabendo disso, então, você já para pensar por que Yeshua está dizendo que ele não veio trazer shalom? E nessa hora, só aqui abrindo um parêntese, alguns talvez fiquem na dúvida, mas como é que vocês, uma pessoa de fora, né, que não está caminhando em Teshuvah, como é que vocês dizem que Yeshua é o Mashiach, se ele mesmo diz que não veio trazer shalom? Como assim? Calma, meu querido. Leitura interpretada no seu contexto original, tá? Nada de pensamento europeu, de teoria disso e daquilo, nada disso. Contexto judaico, tá bom? Yeshua, ele está falando. Então preste bem atenção. Não pensem que vim trazer shalom para a terra. Lo bati lervi, não vim trazer shalom. Que im harev,
mas espada. Olha só. Ele diz que não veio trazer shalom. Entenda aqui, shalom, podemos traduzir como paz. Sim, nesse caso do contexto, sim, paz. Também a palavra shalom, que você tem aqui, ó, shalom, ela representa 7 brachot, 7 bênçãos, né? Que é paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que nós sempre recitamos aqui ao término dos estudos do Shabat, certo? Quando nós fazemos a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Então, todas essas bênçãos, repara, e a paz em si, Yeshua diz que ele não veio trazer, mas ouça como um talmid, um discípulo. Preste atenção, deixa o mestre terminar de falar. Nada de pressa, calma, calma. Como assim? Ele diz que veio trazer a espada. Entenda a espada aqui, certo? Harev, espada, como sendo a guerra. Entendeu? A disputa. Vamos ver o verso 35. Vamos ver o verso 35. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui no slide, para não confundir vocês aqui, tá? Aqui. Na referência, pronto. Pronto. Agora sim. Verso 35. Diz assim: que bati, pois vim trazer leraprid, pois vim para causar divisão. Olha só, pois vim para causar divisão. É isso, essa divisão aqui, ó, essa divisão, separação, está concordando justamente com a palavra espada. É isso que significa espada, tá certo? Pois vim causar divisão, separação, bem ish, leaviv, entre um homem e seu pai. Entre um homem e seu pai. Bem bat, entre uma filha, Leimá e sua mãe. O vem e entre Kalá Lahamotá, e entre uma noiva e sua sogra. Olha só. Então aqui, lembre-se, o que nos trouxe até aqui. Os Shalichim sentiram-se alegres, contentes pelo fato de serem açoitados, castigados, pelo fato de estar ensinando a Torá na perspectiva de Yeshua. Você está percebendo que o que Yeshua ensinou aqui está registrado em Matitiahu, capítulo 10, verso 34 em diante, com o que nós acabamos de ler em Atos? Então, olha só. Quando Yeshua diz que não veio trazer shalom para a terra, mas a espada, e que veio causar essa divisão entre um homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a noiva e sua sogra. Isto é, são pessoas, se você repara, um homem e seu pai e a sua mãe são pessoas da mesma família, da mesma casa. Não necessariamente casa, mesmo teto, obviamente, mas a mesma família, é isso, tá? E isso você percebe justamente no que aconteceu aqui no relato de Atos, que acabamos de ler. Como assim, irmão Raims? Veja bem, os Shalichim, os emissários, estão diante do Sanhedrin e são, portanto, todos judeus. Né? Essa expressão que caracteriza realmente o povo de Israel, certo?
são todos judeus. Portanto, todos da mesma família, não necessariamente no sentido biológico, o parente próximo, né? Não necessariamente. Sim, todos filhos de Abraão. Se você pensar dessa forma, ok. Então, todos da mesma família, da mesma casa, né? É disso que Yeshua realmente está se referindo. E que aconteceu com Shalichim. Estão diante de seus irmãos, Yehudim, judeus. E perceba essa divisão que aconteceu entre eles, essa separação, porque se por um lado o Sanhedrin estava muito mais interessado em suas ligações, em suas relações com o Império Romano, do que com a Torá em si, obviamente, lembrando, não eram todos, mas uma boa parte do Sanhedrin da época. Por outro lado, os Shalichim sim estavam compromissados com o que realmente é a Torá e sua prática, que aprenderam com nosso Mashiach Yeshua, cujo nome está escrito aqui, ó, nessa plaquinha aqui, ó. Nosso Mashiach Yeshua. Então, essa divisão que houve entre eles e que não deveria ocorrer de forma alguma, pelo fato de serem da mesma família, todos Yehudim, e que receberam a mesma Torá. Daqui a 3 dias, se o Eterno permitir, estaremos celebrando Shavuot, e fala disso. A mesma Torá que um recebeu, ou que foi dada como instrução para um, foi dada para outro. Olha que interessante. Você entende o que Yeshua está falando? Que veio trazer divisão é porque ele já conhecia o comportamento de sua geração, e sabia que nem todos ali praticariam a Torá dessa forma plena, elevada, como ele trouxe para os de sua época e que, portanto, chegou aos nossos dias. Entende? Então, na hora que os Shalichim sofreram, foram punidos pelo fato de estarem realizando ensinos da Torá na perspectiva de Yeshua, eles ficaram alegres. Agora você entende por que eles ficaram alegres? Porque estavam fazendo justamente aquilo que Yeshua os havia ensinado. A respeito. E como assim, irmão? Mas o que Yeshua havia dito para eles que eles ficaram tão alegres? A própria sequência do texto que nós vamos continuar lendo aqui em Matitiahu vai nos dizer o que é. Tá? Então vamos lá. Verso 36. E diz assim: Vei, e os inimigos, e os inimigos do homem, Anshei, são os homens, Beitô, de sua casa. Então, os inimigos do homem, isto é, do ser humano, são os homens, são as pessoas de sua casa. Olha só, é óbvio que é inevitável você olhar esse texto, o que Yeshua fala, e não pensar realmente no seu caso, na sua situação, em que talvez você esteja passando. Mas calma, vamos chegar lá. Uma coisa de cada vez. Antes de falar disso, vamos continuar aqui a mesma linha que nós estamos seguindo, tá? Então veja bem, os inimigos do homem, do ser humano, são os homens, as pessoas de sua própria casa, e isso estava acontecendo com Shalichim. Seus irmãos estavam sendo contra eles, sendo que eles, os Shalichim, não tinham culpa alguma. Porque, ora, se estão praticando e ensinando a Torá como ela realmente deve ser vivida, de forma tão elevada, por que estavam sendo então repreendidos? Entendeu? Então, por isso que Yeshua diz que veio trazer divisão. Não que ele veio trazer confusão, não que ele propositalmente veio causar realmente confusão no meio. Não, ele está se referindo a que alguns corações se abririam para a palavra do Eterno verdadeira, porém outros corações se fechariam para a verdadeira Torá,
de Adonai. Entendeu? Por isso haveria essa divisão. É disso que ele está falando quando veio trazer divisão. Tá? Vamos seguir o texto. Verso 37 diz assim: Haorev et aviv, aquele que ama seu pai, ou et imo, ou sua mãe, yoter mimeni eineno, não é semelhante a mim. Chover li veraurev et bino o et bito yoter mimeno eineno chover li. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é igual a mim. Olha que coisa incrível, gente. Vamos lá. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, esse mim que você está vendo aqui, deixa eu marcar aqui, né? Esse mim aqui, tá? Quando você vê ele aparecer aqui, Yeshua dizendo a mim está se referindo à Torá, o que talvez durante todo esse tempo, tá? Talvez você não tinha percebido. Quando ele diz a mim, está se referindo à Torá. Afinal, ele é o representante da Torá, certo? Então, olha só. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é semelhante a mim. Isto é, não é semelhante à Torá no sentido de seguir as instruções da Torá, portanto, do Eterno. Está dando para entender aí, meu irmão? O que significa amar mais o seu pai ou a sua mãe e que concorda com o que Yeshua falou, dizendo que ele veio trazer a espada? A divisão entre o pai e o seu filho. Ele está se referindo justamente que quem representa o pai e quem representa aqui o filho. No contexto de Atos que a gente está estudando, o pai são os mais antigos e que, portanto, fazem parte do Sanhedrin. Quem são os filhos? Os mais novos e que não compunham o Sanhedrin, o Shalichim, e que, portanto, estavam praticando a Torá da forma como Yeshua os ensinou, que é uma forma tão elevada. Está entendendo? Então, veja só. Aquele que procura seguir a Torá, preste bem atenção, aquele que procura seguir a Torá da forma como a pessoa já está percebendo que não é exatamente daquela forma que o Eterno instruiu, e que inclusive colocando tradições acima da Torá, e a pessoa já percebe esse perigo, e mesmo percebendo esse perigo, essa pessoa insiste em continuar amando mais o seu pai ou a sua mãe, isto é, aquela forma de, entre aspas, viver a Torá, que na verdade não é exatamente daquela forma, que na verdade é muito mais uma tradição. Quando eu falo tradição, gente, muito cuidado, tá? Existem muitas tradições que são excelentes e que auxiliam você na sua caminhada em Teshuvá, tá certo? Muitas tradições, tá certo? Só lembre que nenhuma tradição pode se sobrepor à Torá. Tá? Isso é muito perigoso e é algo muito minucioso. Deve-se prestar bem atenção. Bom? Então, olha só o que Yeshua está falando. Cuidado. Tá? Então, amar mais o seu pai e sua mãe é nesse sentido que a gente acabou de falar. Tá certo? Então, aquele que assim se porta não é semelhante a mim. A ele, Yeshua, que pratica a Torá dessa forma. Ou, se você preferir, a própria Torá.
Yeshua, falando nisso, ele é a própria Torá? Não, gente. Quando ele diz a mim, a Torá, ele está se referindo à prática da Torá que ele realizou. Entendeu? É isso. Tem gente que acha que Yeshua é resultado de uma espécie de metamorfose, né? Onde literalmente as tábuas se transformaram em carne. Isso é um modo de falar hebraico, tá, gente? Uma figura de linguagem, tá certo? Então, lembre-se de pensar como um oriental estes textos, certo? Nós somos ocidentais, então se nós não levarmos isso em consideração, então faremos interpretações totalmente equivocadas daquilo que realmente é, tá bom? Yeshua continua, e aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é igual a mim. Por que ele está falando isso? Porque o amor do ser humano, no sentido mais amplo e mais alto, deve estar aplicado na Torá. E é claro que se o nosso amor realmente a Torá for acima de tudo, obviamente amaremos, cuidaremos, honraremos nosso pai, nossa mãe, nossa família. Olha só. Agora, tudo parte da Torá. Tudo parte da Torá. Então, o que a princípio, como nós acabamos de ler, parece que Yeshua está indo no sentido contrário à Torá, porque fica parecendo numa leitura rápida que Yeshua está dizendo que a gente deve abandonar o nosso pai, abandonar a nossa mãe e seguir o caminho de Teshuvá. Não é isso que ele está falando. Não é disso que ele está falando. Não abandone seu pai, não abandone sua mãe. Não esqueça que você tem uma família. Tá? Não esqueça. Yeshua não está dizendo para vocês, dizer para eles, olha, a partir de hoje eu não sou mais seu filho, não sou mais sua filha. Vocês já não são mais meus irmãos, eu não quero saber mais de vocês. Meu amigo, Yeshua não está falando para você fazer isso. Dentro do contexto que nós acabamos de abordar aqui, é o que ele tem, o que ele disse, tá certo? No sentido de amar mais, isto é, desprezar a instrução da Torá em detrimento daquilo ou da perspectiva dos seus familiares a respeito do que eles acham que é correto. É aí que está o erro. Então, se você hoje conhece a Torá e está caminhando na direção dela, que é a palavra do Eterno, e você tem familiares que reprovam essa sua decisão de caminhar em Teshuvá, nesse momento há uma divisão, nesse momento há uma separação de ideias, de perspectiva, entendeu? No sentido de como você vai estar caminhando, porque o seu pai ou a sua mãe ou seu parente mais próximo vai seguir num sentido em relação ao Eterno, ou quem sabe até de forma religiosa, enquanto que você em Teshuvá vai caminhar numa outra direção, isto é, na direção da Torá. Então não vai haver uma concordância em termos de caminhos entre vocês dois. É isso que Yeshua está chamando de divisão, tá certo? Isso no contexto atual, de hoje, a gente observando, tá certo? Então a gente se encaixa justamente aí. É disso que ele está falando. Mas o texto continua e nós temos mais lições com o nosso Mashiach, Yeshua. Verso 38, que diz assim: Umi asher lo ikar. E quem não toma, quem não pega, quem não segura, et tzilavô, vem tzalav, e não carrega, que não segura sua execução. A gente já vai voltar aqui, tá? Para essa expressão. Quem não carrega a sua execução, inclusive é traduzido em muitos lugares como cruz. Quem não carrega a sua cruz. Mas, gente, repetindo, a palavra cruz só vai aparecer
a partir do 4º século com o imperador romano Constantino. É ele que vai criar o cristianismo. Yeshua nunca criou o cristianismo. É ele quem vai criar o cristianismo. E dizemos isso com todo respeito aqui aos cristãos que nos prestigiam com a sua participação, tá bom? E que, portanto, a partir do século IV que vai surgir a palavra cruz. Antes disso, do século IV, como é a carta de Atos, século I, não tem essa expressão cruz, certo? Como é aqui a palavra tslav, que aqui está flexionada, tslavo, certo? A sua execução. Quem não toma a sua execução vai ler, já vamos falar sobre isso, vai ler Aharai Einenu chover-lhe e anda após mim, não é semelhante a mim. Novamente, aqui a tradução. E quem não pega, quem não segura a sua execução e anda após mim, não é semelhante a mim. O que Yeshua está falando com isso? E que está totalmente ligado ao comportamento do Shalichim, dos emissários, por ficarem felizes pelo fato de terem sido dignos de serem castigados pelo fato de estar ensinando a Torá na perspectiva de Yeshua. Pense bem, vamos lá, verso 38. Em muitas traduções está escrito: quem não leva, quem não toma a sua cruz e me segue, não é isso? Quando a gente acompanha aqui no hebraico, fica muito mais claro o que Yeshua estava falando. O que significa tomar sua execução? Pela ordem, né? Olhe para o Shalichim. Eles foram castigados, entre aspas, levaram sua execução. Obviamente, eles não morreram naquela ocasião, mas pelo fato de terem sido punidos, pelo fato de terem sido vistos, isto é, aos olhos do Sanhedrin, não foram bem vistos, não foram vistos com bons olhos. Então, naquele momento em que foram julgados, então entende-se que eles foram executados nesse aspecto, entendeu? Ou seja, eles foram reprovados. Essa é a execução naquele momento a que se refere, que se encaixa o que Yeshua está falando aqui. Então, olha só. E quem não toma a sua execução e anda após mim, como assim? Vamos lembrar aqui do nosso Mashiach Yeshua a respeito disso. Lembre-se que ele foi literalmente executado, foi morto, e ele era, aos olhos do Sanhedrin, culpado, mas na verdade ele, Yeshua, era inocente. Tudo bem? Inocente. Contudo, foi executado. Ele carregou a sua execução. Como assim ele carregou? Ele não negou a Torá conforme ele aprendeu, praticou e ensinou. Ele não negou em momento algum. Ele não tinha culpa alguma. Contudo, ele continuou, levou adiante, foi até o fim, carregou sua execução. Em momento algum demonstrou vergonha pelo fato de estar praticando a Torá conforme o Eterno quer que nós pratiquemos. É isso que significa levar a sua execução e andar após ele, Yeshua. Porque assim como ele carregou sua execução, foi julgado inocentemente, foi tido como culpado, sendo ele inocente, da mesma forma, nós que caminhamos na direção da Torá e que somos vistos pelas outras pessoas como culpadas, dignas de execução, e contudo caminhamos adiante, seguimos em frente, sendo
fortalecidos a cada dia, então você está carregando sua execução nesse aspecto que a gente tem comentado, entende? É disso que ele está falando. Carregar sua execução, isto é, continue caminhando mesmo que as pessoas olhem para você com um olhar de reprovação. Espero que você esteja compreendendo o que Yeshua está falando. Mesmo que as pessoas desprezem você pelo fato de estar praticando a Torá como o nosso Mashiach nos ensinou, certo? Então é nesse aspecto que você é executado pelas pessoas, tá? Então olha aí o contexto, executar entre aspas. Quando alguém olha para você com olhar de reprovação, ela está executando você, está julgando você, e você é inocente pelo fato de estar praticando a Torá de forma correta. Olha só. Quando alguém faz um comentário contra você pelo fato de você estar praticando a Torá, nessa hora essa pessoa está executando você. E quando você às vezes sabe disso, contudo não olha para trás, mas muito pelo contrário, olha para frente e segue adiante, você está fazendo justamente o que o nosso Mashiach Yeshua falou. Tá? E vamos voltar aqui para o texto. E quem não toma sua execução, que não pega a sua execução e anda após mim, não é semelhante a mim. Portanto, se você continua caminhando em Teshuvá, mesmo que as pessoas falem mal de você, mesmo que julguem você, mesmo que executem você, seja nos pensamentos dela, seja nas palavras dela, então, se você continua a sua caminhada, você está sendo semelhante no sentido de comportamento diante da Torá, semelhante a o nosso Mashiach Yeshua. Tá dando para entender, meu irmão? Tá? Ser semelhante. É possível, irmão Raimundo, ser semelhante a Yeshua? Ele mesmo falou. Entendeu? Semelhante nesse aspecto. Isto é, assim como ele amou a Torá com todo o coração, com todo o seu ser, e assim praticou, da mesma forma, sim, nós podemos praticar a Torá, porque ele nos ensinou como assim realizar, como assim fazer. Olha que incrível, né? Então, não tenha vergonha de carregar sua execução realizada pelas pessoas sobre você. Se olham torto para você, que continue olhando sem problema. Né? Continue sua caminhada, meu irmão. O Eterno está segurando na sua mão e te fortalecendo a cada dia. Pela sua Torá, pela sua palavra, pelas suas instruções. Tá? Não tenha vergonha de carregar sua execução. Não tenha vergonha. Digam o que digam, não importa. Ame a Torá mais do que tudo nesse mundo. E lembre-se, amar a Torá com todo o seu coração, com todo o seu ser, significa justamente você ouvir, prestar atenção às palavras do Eterno. Não significa abandonar literalmente, como eu já comentei, não significa abandonar o seu pai, a sua mãe, a sua família e viver realmente como se não existissem. Muito pelo contrário. Mas amar mais a Torá do que pai e mãe significa amá-los de verdade, conforme a Torá. É isso. Tá? Então, mesmo que, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe, eu vou dar esse exemplo agora, mesmo que o seu pai ou a sua mãe insista com você, dizendo que não é dessa forma, como você está seguindo em Teshuvá, não é isso, mas você decide continuar, então nessa hora você está demonstrando para o Eterno que você o ama de coração, com toda a sua alma. E automaticamente você ganhará a reprovação, entre aspas, a execução por parte das pessoas. E quando você decide continuar, então você está carregando a sua execução. Nessa hora você é semelhante a Yeshua nesse aspecto.
porque não tem vergonha, não tem medo de seguir adiante obedecendo a Torá. Entende qual é agora a alegria que os Shalichim sentiram pelo fato de terem sido dignos de serem castigados pelo nome de Yeshua, por causa do nome de Yeshua, isto é, porque ensinavam a Torá pela perspectiva de Yeshua? Porque naquela hora que eles foram castigados, eles lembraram, com toda certeza, nós estamos carregando a nossa execução. Portanto, estamos sendo semelhante ao nosso mestre, semelhante a Yeshua. Que incrível, né? Isso é muito grandioso, gente. E é mais incrível ainda o fato de a misericórdia do Eterno nos nossos dias, de nos trazer a compreensão de um texto de muito tempo, e que quem sabe talvez você lia esse texto de uma outra forma, pois, interessante, agora que nós estamos conhecendo a Torá a cada dia, mais nós vamos compreendendo as palavras de ensino do nosso Mashiach Yeshua a respeito da Torá. É claro. Então, olha que incrível, né? Amar o nosso pai, a nossa mãe, é amar a Torá, porque ela nos ensina a honrar nosso pai e nossa mãe, bem como toda a nossa família. Deu para você entender o que Yeshua quis dizer que ele veio trazer? Não veio trazer shalom, mas veio trazer a espada. Isto é, para causar separação. Quando você iniciou o seu caminho de Teshuvá, certamente houve realmente uma situação em que as pessoas talvez questionaram você pela escolha que você fez. Tenho plena certeza disso. É disso que Yeshua estava falando. Quando você realmente decide seguir a Torá com todo o seu coração, da forma como ela realmente é, e que não é comum, inclusive, para muitas pessoas ainda, infelizmente, e felizmente está sendo conhecida por muitos, e estão seguindo as instruções do Eterno, a sua Torá, conforme Yeshua nos ensina a praticá-la. Aí sim, esse fato tem mudado, e graças ao Eterno, mais pessoas têm conhecido a Torá e praticado ela com todo o seu coração. Bom, vamos agora para o último texto do nosso estudo dessa noite, que diz assim, voltando ao texto de Atos, capítulo 5, verso 42. Velô e não hadlu, e não pararam, yom yom, dia a dia, lelemed, de ensinar, bebeit hamikdash, na casa da santidade. Você que está chegando agora, eu vou pedir para você se acostumar com esse termo, tá? Que de vez em quando nós utilizamos. Beit, aqui ó, Beit Hamikdash. Essa aqui é a transliteração, que significa casa da santidade. Isto é, o templo, tá certo? O templo que ficava em Jerusalém. E eles ensinavam dia a dia no templo, obviamente na parte em que era permitido a eles assim fazer, não dentro do templo, tá, gente? Por favor, mas no pátio, tá certo? O Bevati Anashim, ou na casa dos homens, Ulvaser Besorá, olha só, na casa dos homens, e para anunciar boas notícias, novidades, Yeshua HaMashiach, de Yeshua HaMashiach, ou ungido, é o que significa HaMashiach, ou ungido. Então, depois que eles foram soltos, né, depois de terem sido castigados, continuaram ensinando no templo, no Beit HaMikdash.
continuaram. Olha que incrível, né? E porque tinham a convicção de que é o correto, a Torá, da forma como aprenderam com seu mestre, com Yeshua. E quando não era no Beit HaMikdash, também acontecia na casa de algumas pessoas, certo? E anunciando a Bessorá, que talvez você conhece como boas novas, certo? Boas novas, boas notícias, novidades. Gente, e o que é, novamente, nós já estudamos esse assunto, mas vale a pena trazer novamente esse tópico brevemente, né? De uma forma só para recordar. O que é a Bessorá, boa notícia, novidade de Yeshua HaMashiach? É justamente a novidade, a boa notícia de como a Torá realmente é ou deve ser praticada por nós. E essa forma ele, nosso Mashiach Yeshua, nos ensina. Essa é a boa notícia. É possível praticar a Torá? Sim, é possível. Ah, então quer dizer que não é impossível de praticá-la? Isso mesmo, meu irmão. Quem disse que é impossível praticar a Torá? Inclusive, existiu, melhor dizendo, uma premissa que durante muito tempo, por parte de muitos até então, se acreditava que não era possível praticar a Torá. Ao longo da história, até os nossos dias, inclusive, como muitos consideravam Yeshua como um Deus, coisa que ele nunca ensinou, certo? Ele nunca ensinou isso, mas ele sempre apontou para o Eterno no sentido de mostrar que ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, o Eterno. Yeshua, sim, merece o nosso respeito, a nossa consideração e a prática da Torá conforme ele nos ensina. Portanto, cada coisa no seu lugar. Então, voltando, como muitas pessoas tinham Yeshua, nosso Mashiach, como um Deus, então, quando viam ele praticando a Torá, qual é a conclusão que as pessoas tinham? Ah, então significa que a Torá só pode ser obedecida por um Deus. Só foi obedecida por Yeshua porque ele era um Deus. Então, quando alguém pensa dessa forma, automaticamente para um mortal é impossível praticá-la. Então, olha só o absurdo que se chega à conclusão a respeito da prática da Torá quando se considera Yeshua um Deus. É isso que vão pensar, é isso que a pessoa vai concluir, que a Torá é impossível de praticar porque só pode ser praticada por um Deus. Mas, ao contrário disso, Yeshua, nosso Mashiach, praticou a Torá, um ser humano que o Eterno separou para ser Mashiach, ou ungido, pois foi separado para nos trazer a forma como realmente a Torá deve ser praticada. A gente tem falado isso repetidamente, tá? E inclusive peço desculpa a você por ser tão repetitivo a respeito disso, mas é de propósito, tá? Então, em carne e osso, como você e eu, Yeshua praticou a Torá com todo o seu ser. E você e eu, sim, podemos praticar, porque ele nos ensinou a forma de praticar a Torá. Espero que você tenha entendido isso, tá? Tudo que nós trouxemos até aqui nesse estudo, compartilhando com você o que nós compreendemos dos textos que nós trouxemos, dessa forma tirar grandes lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bom, então, fazendo aqui uma conclusão
a respeito do que nós estudamos, certo? Eu digo que na aula de hoje, no estudo de hoje, nós aprendemos que os emissários se sentiram felizes, ficaram muito contentes pelo fato de terem sido merecedores de castigo, pelo fato de estarem ensinando a Torá na perspectiva de Yeshua, porque naquele momento se estava sendo praticado o que aprenderam com Yeshua a respeito de cada um ter que levar a sua execução, isto é, não tinham vergonha de receberem a reprovação do Sanhedrin, pois tinham certeza que estavam praticando a Torá de forma correta, conforme aprenderam com nosso Mashiach Yeshua. Entendeu? Então, esse é um outro aspecto que nós compreendemos hoje, tá certo? A partir dos textos que nós lemos. Então, quando Yeshua disse que veio trazer divisão, veio trazer a espada entre o pai, entre o filho, o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, isto é, entre os de sua própria casa, então isso realmente aconteceu com o povo de Israel, pois eram todos Yehudim, todos judeus, porém o grupo do Sanhedrin não era a favor da forma como estava vivendo e praticando a Torá e ensinando por parte do Shalichim, certo? Então essa família, nesse aspecto, estava realmente sendo dividida. Tá? Havia uma divisão de perspectiva da Torá. Uns mais, no caso o Sanhedrin, mais interessados nas suas ligações com Roma, enquanto os Shalichim interessados na prática da Torá conforme Yeshua os ensinou. Tá certo? Então, da mesma forma, quando nós trazemos essa lição para os nossos dias, da mesma forma, assim como eles não tiveram vergonha, não ficaram intimidados pelo fato de praticarem a Torá como aprenderam com seu mestre, nosso Mashiach, da mesma forma, na nossa geração, não tenhamos medo de praticar a Torá conforme nos ensinou nosso Mashiach Yeshua. Portanto, carregue sua execução. As pessoas vão falar mal de você? Vão. Isso é a execução no contexto do nosso dia. Tá? Então, carregue e siga após Yeshua. Pois assim como ele, Yeshua, inocente, carregou sua execução, em momento algum negou a forma de praticar da Torá, diante do Sanhedrin, inclusive, na sua época, da mesma forma, hoje, se as pessoas executam você através de suas palavras ou da forma de olhar você, carregue, siga adiante, tá? Siga adiante, sempre adiante. Não olhe para trás. Mesmo inocente como você está diante dessas situações. Eu sei que você é inocente. Inocente porque você está praticando a Torá de forma correta. Você ama de todo o coração. Mesmo tendo a reprovação por parte de alguns. Quando você assim continua, você está cumprindo exatamente a instrução de Yeshua a esse respeito. Você está carregando a sua execução após ele, após Yeshua, assim como ele carregou, sendo inocente. Deu para entender, meu irmão, minha irmã? Eu espero que sim, tá bom? Hoje nós precisamos nos delongar um pouquinho mais, tá? Nosso tempo. E eu agradeço a você pela sua paciência em acompanhar aqui o nosso estudo, tá bom? Para mim e para todos os professores da Teshuvah Total é sempre uma honra compartilhar com você estes estudos. A gente tem que separar um tempo semanal para poder preparar tudo direitinho, tá bom? E dessa forma, sempre com muito amor, com muito carinho, em favor de todos os nossos irmãos, tá bom? Portanto, eu deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado por tudo, tá? Pela sua companhia, pela sua participação e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Bom? Bem, ontem nós
tivemos o nosso querido Moré Marcos Felipe, toda terça-feira às 19 horas, com o programa Momento do Hebraico, diretamente de Feira de Santana, Bahia, trazendo aqui grandes lições para aperfeiçoarmos o nosso hebraico, tá certo? Você que já iniciou ou quem sabe já realizou as aulas de hebraico disponibilizadas aqui na playlist do canal, então aí você vem para cá para aperfeiçoar o que você já estudou lá da playlist. Para você que está iniciando aqui os estudos no canal, através deste QR Code, você apontando a câmera do seu telefone conectada à internet, você é direcionado para o grupo do Telegram, tá certo? Lá no Telegram você não vai poder escrever nada, tá certo? Ele vai direcionar você para o Telegram para você ter acesso aos PDFs que lá são postados e vídeos, músicas, né, entrevistas, para você baixar o que você assim desejar. Todos os materiais, relembrando, todos os materiais da Tchuvá Total são gratuitos. Nós não cobramos por nenhum dos materiais que são disponibilizados, tá bom? Então, toda terça-feira, às 19 horas, Momento do Hebraico com o nosso querido Moré Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana. Um grande abraço, meu irmão, meu Moré, a você e toda a sua família, tá bom? E a todos em Feira de Santana. E toda quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, sempre, Atos dos Emissários, Maasei Hashlichim, com Moré Raimson Correia, que é este que vos fala. Tá bom? Diretamente daqui de Manaus, capital do estado do Amazonas. Shalom a todo o Amazonas, a todos os manauaras, certo? A todos aqui de Manaus. Também shalom ao meu querido estado do Pará, a minha querida Belém, cidade onde eu nasci. Um grande abraço a todos, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. E não perca amanhã, o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, com o programa Um Pedacinho da Torá, às 19 horas, horário de Brasília, diretamente da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E dessa forma aprendendo grandes lições, uma degustação da Torá que o nosso querido Moré Renato vai nos trazer amanhã, Imit-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, que é sobre a porção subsequente, tá? Deste próximo Shabbat. E não perca, toda sexta-feira, às 18 horas, horário de Brasília, o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabbat, onde você é nosso convidado. E teremos aí uma programação especial, certo? Nesse próximo Shabbat, onde no final de semana estaremos celebrando Shavuot, né? No sábado às 10 horas, o Shacharit, estudo realizado pela manhã, e às 16 horas, ainda no sábado, o Arvit, o estudo da tarde. E dessa forma, nós temos aqui a programação semanal do canal Tchuvá Total, onde você está aqui nos prestigiando, tá bom? É uma honra ter a sua participação e espero que na próxima quarta-feira, conforme o Eterno assim nos permitir, estaremos iniciando o Imit-se Hashem, se o Eterno permitir, o capítulo 6 de Atos, tá bom? Então, prepare-se, estamos seguindo. Você que chegou agora, caiu de paraquedas aqui no estudo, eu recomendo você iniciar do início, né? Parece redundante, né? Mas inicie do início, desde a introdução aqui da playlist do estudo de Atos, para você poder entender como nós chegamos até aqui, bom? E aí, conforme a nossa possibilidade, também a gente vai respondendo as perguntas dos irmãos, tá bom? Seja através dos comentários aqui no vídeo, ou seja por e-mail, tá? Então, conforme o nosso tempo, a gente vai respondendo, tá bom? Quero deixar com vocês uma linda canção, Bisdot Bethlehem, nos campos de
Bethlehem. Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. E até amanhã no nosso próximo encontro com o nosso querido Moré, Renato de Prísio, num pedacinho da Torá. Então, Lela Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para você e toda a sua família. Lehik Traot. הוסיף ללכת, אם תרמי לרועים על שכם, חלילי, ילל, ילל, חלילי. אבן מוטלת על ליבי, כאבנים בשדות בית לחם, רוח עובר בסביב, אנה פנה אדרי ללכת. אי שם בסוף הדרך, אל תחכי עד עומדת ערב, אי חלילי, ילל, ילל חלילי. מלך עם הלחם